A chuva caía fina, insistente, como quem não tinha pressa de ir embora. A casa de taipa estalava com o vento e o som dos pingos no telhado formava uma melodia constante. Dentro da sala, a lamparina lançava sombras nas paredes, e os 3 filhos de seu Joel se encolhiam em cobertores, atentos ao pai, que balançava devagar na rede. Já contei essa antes? Perguntou seu Joel, com um sorriso maroto no canto da boca. Qual, pai? Perguntou Marina. A do engenho velho. Da noite em que escutei vozes que não eram desse mundo. Os olhos dos 3 se acenderam, e ele tomou fôlego. Era noite de inverno, chovia há dias. Eu tinha uns 18 anos e trabalhava no engenho do tio Juvenal, um lugar velho, meio esquecido pelo tempo. A casa grande ficava ao fundo, abandonada. Diziam que ninguém entrava ali depois que Dona Ernestina morreu. Ela foi a última moradora, viúva de um coronel que comandava tudo por ali. Fez uma pausa, o olhar distante. O povo dizia que ela ainda andava pela casa, que nunca aceitou a morte. Que esperava o marido voltar. Besteira, eu pensava. Até aquela noite. Os filhos se encolheram. Seu Joel continuou, a voz mais baixa agora. Era minha vez de vigiar o engenho, naquela sexta. Tava sozinho, só com a lamparina e uma cuia de café. A chuva engrossava. De repente, escutei uma voz fraca, como se alguém rezasse. Rezar, sussurrou Samuel. É, uma reza baixinha, em latim, como as que ouvíamos na missa antiga. Achei que fosse o rádio ligado, mas estava tudo desligado. A voz vinha de dentro da casa grande. Fez outra pausa. Meu coração disparou. Mas fui, curioso que só. Atravessei o terreiro com a lanterna tremendo na mão. A porta estava aberta, escancarada. O vento balançava as cortinas que ainda restavam lá dentro. E entrou mesmo? Perguntou Gabriel, incrédulo. Entrei. E foi aí que vi a escada. Subi devagar, ouvindo os estalos da madeira molhada. Quando cheguei ao topo, a voz parou. Silêncio absoluto. Só a chuva lá fora. A porta do antigo quarto dela estava entreaberta. E eu abri. A lamparina tremia. As crianças prendiam a respiração. Dentro do quarto, não tinha ninguém. Mas as paredes estavam cobertas de retratos antigos. E bem no centro, sobre a cama, uma fita vermelha. E o espelho, embaçado. Quando me aproximei, o espelho limpou sozinho. E vi um rosto, que não era o meu. Samuel se encolheu mais. Era uma mulher. Olhos tristes, cabelos brancos e um vestido antigo. Me olhava, e chorava. Mas eu não escutava som nenhum. Dei um passo para trás, e a imagem sumiu. Desci correndo, tropeçando nos degraus, e só parei quando cheguei no terreiro. E aí? Perguntou Marina. Fiquei lá, molhado de chuva, tentando entender o que vi. No outro dia, contei pro tio Juvenal. Ele só disse, foi Dona Ernestina. Ela só aparece para quem tem coração limpo. Nunca esqueci isso. As crianças estavam quietas. O som da chuva parecia mais forte agora. Seu Joel olhou para os 3, com carinho. Nunca mais voltei àquela casa. Mas, de vez em quando chove muito assim, juro que escuto aquela reza de novo, lá longe, misturada ao vento. Os 3 filhos ficaram em silêncio. Seu Joel fechou os olhos por um instante, e a chuva continuou a cair. Naquela mesma noite chuvosa, a sala estava mergulhada em silêncio. As lamparinas já queimavam mais baixo, e os 3 irmãos se apertavam no cobertor enquanto seu Joel terminava um gole de café morno. Lá fora, o som da água caindo nas poças se misturava ao canto de um sapo solitário. O pai olhou para os filhos e sorriu de canto. Já ouviram falar do homem sem sombra? Os 3 se entreolharam, em silêncio. Seu Joel continuou. Isso foi em 1975. Pedra Lavrada era um vilarejo ainda menor do que hoje. Eu passava férias lá, na casa da minha tia Durvalina. Era mês de agosto, céu cinza, e o vento trazia cheiro de terra molhada.
Um dia, apareceu um homem na feira. Alto, magro, pele escura e olhos que pareciam ter visto tudo no mundo. Ele não falava com ninguém. Só caminhava pelas ruas, olhando em volta, como quem procurava alguma coisa. E ninguém conhecia ele, perguntou Marina. Ninguém. Nem os mais antigos. E olha que minha tia conhecia até os bois de nome. Mas o mais estranho era que ele não fazia sombra. Os olhos das crianças se arregalaram. Seu Joel se ajeitou na rede, não importava a hora do dia. O sol podia estar batendo forte, e não havia sombra nenhuma atrás dele. As crianças começaram a seguir ele por brincadeira. Mas quando se aproximavam demais, sentiam enjoo, dor de cabeça, ou vontade de chorar sem saber por quê. Assombração, sussurrou Samuel. Talvez. Ou talvez só fosse um homem carregando alguma coisa pesada demais. Mas o fato é que, depois de 3 dias, ele parou na frente da igreja, bem ao entardecer. A igreja estava fechada, mas ele se ajoelhou na escadaria e ficou ali, imóvel, como uma estátua. O céu escureceu, e ninguém teve coragem de tocar nele. E depois, quando a lua apareceu, ele levantou devagar, como se tivesse feito as pazes com alguma coisa. Entrou por uma ruela entre as casas e sumiu. Como se nunca tivesse existido. As crianças esperavam mais. Gabriel perguntou, mas ninguém descobriu quem era. Seu Joel balançou a cabeça. Alguns diziam que era um espírito em busca de descanso. Outros, que era um anjo esquecido. Mas o que mais se contava era que ele voltava, de tempos em tempos, para procurar a sombra que perdeu. Como assim? Perguntou Marina. É o que dizem. Que quando alguém faz algo muito grave, ou quando se arrepende tarde demais, perde a sombra. E enquanto não encontra alguém que olhe nos seus olhos com compaixão, não pode descansar. O silêncio se instalou por um instante. O vento bateu na janela, fazendo-a ranger levemente. Marina se abraçou ao travesseiro. Você viu ele, pai? Seu Joel sorriu de lado. Vi. De longe. E mesmo assim, lembro dos olhos dele até hoje. Eram tristes, mas não tinham raiva. Era como olhar um espelho que mostra tudo que a gente tenta esquecer. As crianças não disseram nada. O som da chuva parecia mais lento agora, como se também quisesse ouvir. Seu Joel se recostou na rede, fechou os olhos por um instante. Às vezes, quando o céu escurece do nada e o vento muda de repente, eu penso, será que ele passou por aqui de novo? As crianças se ajeitaram em silêncio. Lá fora, uma rajada de vento balançou as folhas do cajueiro. Dentro da casa, só o som da respiração tranquila de 3 irmãos embalados pelo mistério. A chuva continuava a cair, constante como uma cantiga antiga. As crianças já estavam mais quietas, os olhos meio pesados, mas ainda atentos ao pai, que girava devagar na rede. Seu Joel olhava para o teto de madeira como quem lia lembranças escritas nas telhas. Essa história é do tempo em que eu ainda andava descalço o dia todo e acreditava que tudo era encantado. Foi no sítio do meu avô Laurindo, lá pras bandas de cacimba de dentro. As crianças se ajeitaram. Marina bocejou, mas manteve os olhos abertos. Tinha um poço lá. Fundo, antigo, cercado de pedras grandes. Diziam que foi escavado por mãos escravas, antes do tempo do meu bisavô. E ninguém entendia como, mas ele nunca secava. Podia fazer 3, 4 meses sem chuva, e o poço ainda dava água, limpa e gelada. Era mágico? Perguntou Samuel, já enrolado no cobertor. Ninguém dizia que era mágico, mas também ninguém achava normal. Meu avô dizia que o poço tinha memória, que guardava segredos antigos, daqueles que a terra esconde quando o tempo não quer mais lembrar. Seu Joel parou um instante, o olhar distante. Uma vez, na seca grande de 74, todo mundo ia buscar água no poço. Mas só até às 10 da manhã. Depois disso, ninguém chegava perto. Por quê? Perguntou Gabriel. Porque diziam que, depois desse horário, o poço mudava.
Não era mais só a água que se via lá dentro. Fez uma pausa. A chuva ficou mais fina, e um trovão distante ribombou, fraco. Um dia, minha prima Lúcia, teimosa como ela só, foi lavar umas panelas perto do meio-dia. Eu fui atrás, escondido. Quando ela abaixou com a bacia, ouvi um barulho esquisito. Como se a água estivesse respirando. Ela ficou parada, olhando dentro do poço. E então deixou a bacia cair. O que ela viu? Sussurrou Marina. Nunca quis contar direito. Mas naquela noite, teve febre alta, delirou, falava coisas sem sentido. Dizia que alguém do fundo do poço chamava por ela. Repetia o nome da nossa bisavó, que ela nunca conheceu. As crianças estavam imóveis. O barulho da chuva parecia mais profundo agora. Depois disso, o vô Laurindo mandou colocar uma cerca em volta. Só ele tirava a água, de manhã cedo. E dizia sempre: esse poço é mais velho que a memória, e mais fundo que o esquecimento. O senhor já viu algo nele? Seu Joel demorou a responder. Vi. Uma vez. Era de madrugada, eu tinha acordado com sede. Peguei a lata e fui sozinho até lá, sem falar nada a ninguém. A lua iluminava só metade do caminho. Quando cheguei, me agachei para puxar água, e olhei dentro. Fez uma pausa. A rede parou de balançar por um instante. Vi meu reflexo. Mas não era eu. Ou melhor, era, mais velho. Cansado. Com os olhos que eu só conheci muitos anos depois, quando a vida me ensinou certas coisas. A imagem me olhava como quem avisa: cuidado com o que você deseja lembrar. As crianças estavam mudas. Marina segurava o travesseiro contra o peito. Depois disso, nunca mais fui lá sozinho. E quando meu avô morreu, meu tio mandou cobrir o poço com cimento. Disse que era perigoso deixar certas portas abertas. Seu Joel olhou pela janela, onde a chuva escorria em filetes finos. Mas, às vezes, nas noites assim, eu ainda sonho com ele. Com aquele reflexo. E acordo com a boca seca, sentindo o gosto da água do poço. Como se ele ainda estivesse lá, esperando. Gabriel quebrou o silêncio. E o senhor acha que ele ainda está? Seu Joel sorriu. Acho que sim. Certas coisas não morrem, só dormem. As crianças fecharam os olhos, finalmente entregues ao sono. Seu Joel cobriu os três com cuidado, ajeitou a lamparina e ficou escutando a chuva. Lá longe, um gotejar contínuo lembrava o som de uma água que nunca para. A noite avançava devagar, como quem respeita o silêncio de uma casa antiga. A chuva não dava trégua, mas agora caía com suavidade, como dedos deslizando sobre o telhado. Os filhos de seu Joel estavam quase dormindo, mas ainda escutavam. Mesmo com os olhos pesados, o coração deles sabia que ainda havia mais uma história. E seu Joel, com a voz baixa, como quem partilha um segredo antigo, começou: essa é a história mais antiga que guardo. Eu era criança. Devia ter uns 9 anos. Foi numa casa em Tacima, onde minha mãe foi trabalhar como cozinheira por uns tempos. A casa era grande, velha, de janelas largas e chão de madeira. E no quarto dos fundos, tinha uma janela azul. Sempre fechada, sempre trancada. Os olhos das crianças se abriram um pouco mais, me disseram para não mexer nela. Que aquele quarto era da filha da dona Joana, a patroa da minha mãe. Mas a tal menina já não morava lá fazia muito tempo. Onde ela estava? Murmurou Marina. Seu Joel olhou para a parede como se enxergasse o passado ali, vivo. Disseram que ela sumiu. Numa tarde chuvosa, igual a essa. Saiu para brincar no quintal e nunca mais voltou. Procuraram por dias, vasculharam tudo. Nada. Só a boneca dela apareceu, encostada na janela azul. Um trovão distante ressoou, abafado. Seu Joel continuou. A patroa nunca deixou ninguém mexer no quarto. Tinha dia que ela entrava lá e ficava horas em silêncio. Só saía com os olhos vermelhos. Um dia, tomei coragem e perguntei para dona Joana por que ela ainda trancava a janela. E ela disse: para ela não sair.
Ela quem? Sussurrou Gabriel, a filha. Disse que, às vezes, a menina voltava. Mas não como antes, que aparecia no vidro da janela, olhando para fora, esperando alguém abrir. Mas se alguém abrisse, ela ia embora de novo. Samuel segurava o cobertor com força. Numa madrugada, acordei com o som de passos. Achei que era minha mãe. Levantei, fui andando até a cozinha, e vi luz vindo do quarto da janela azul. A porta estava entreaberta. Me aproximei e olhei. Não entrei, só olhei. Seu Joel fechou os olhos por um instante, como se revivesse a cena. A janela estava aberta. E encostada nela, estava uma menina. De vestido branco, cabelo preso com laço vermelho. Não me olhou, só olhava para fora, como quem escutava a chuva contar alguma coisa. E aí, Marina sussurrou. A porta fez um estalo. Ela virou devagar a cabeça. Me olhou, e sorriu. Um sorriso tão triste que doeu. Mas era um sorriso de agradecimento. Seu Joel respirou fundo. Depois disso, a janela fechou sozinha. A luz apagou, e nunca mais vi a menina. No dia seguinte, a dona Joana me chamou. Me deu um pedaço de bolo e disse: ela descansou. E trancou o quarto para sempre. As crianças estavam em silêncio. A chuva agora parecia mais lenta, mais suave. Como se também ouvisse. O senhor acha que ela era um fantasma? Perguntou Samuel, com um fio de voz. Seu Joel deu um sorriso sereno. Acho que era só uma saudade que ficou presa. Às vezes, o tempo para num lugar. E quando alguém olha com carinho, ele segue em frente. Os 3 filhos suspiraram quase ao mesmo tempo. Marina apoiou a cabeça no colo de Samuel, e Gabriel fechou os olhos, ainda sentindo o calor da história. Seu Joel ficou ali, balançando devagar, vendo os filhos se entregarem ao sono. A tempestade lá fora começava a se afastar, e o cheiro de terra molhada subia pelas frestas do assoalho. Ele olhou ao redor da sala, como se cada sombra carregasse um pedaço da infância. Cada história, uma lembrança guardada num canto do tempo. E então, num sussurro quase imperceptível, murmurou: às vezes, contar é a única forma de deixar ir. A casa se calou, e a noite, finalmente, descansou também.